Leila Pereira revelou e diz estar favorável. Eu vou trazer mais uma fala da presidente do Palmeiras em relação à SAF. Vamos falar bastante sobre Vasco e Paysandu. A ordem veio de cima e milhões na conta do Cruz Maltino. Eu vou trazer para vocês como uma quantia milionária vai desembarcar em São Januário. Você vai entender a importância desse fator. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa terça-feira, recheado de informações importantes para você que é torcedor vascaíno e, é claro, você que está chegando aqui agora vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, eu peço aquela moral, seu like, seu joinha, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E não esqueça, você que não é Vasco, você que é Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, você que está aqui que não é Vasco, pode ir embora. Porque esse canal aqui é só para quem é Vasco de verdade, tá? Você que não é Vasco pode sair. Aqui é canal de vascaíno. Então, se você é Vasco, tá aqui no canal, se inscreva. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você fará parte do canal que foi criado exclusivamente para você. Lembrando que o seu like também ajuda muito o nosso trabalho e traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. E fala para a plataforma YouTube que, ó, falar do nosso gigantesco da colina é positivo, então deixe seu joinha. Nesse vídeo, vamos falar muito sobre as movimentações da SAF. A Leila Pereira revelou e eu vou trazer para vocês um vídeo que ela fala sobre a SAF. Vamos falar também sobre outros assuntos importantes, milhões na conta do Vasco e como o Vasco vai conseguir essa grana. Vamos falar também sobre Vasco e Paysandu amanhã em São Januário e a ordem veio de cima. E eu quero já começar falando sobre isso, né? A informação que vem lá de Belém do Pará, eu captei a informação, busquei muito apurar essa questão porque vale muito o futuro do Vasco na Copa do Brasil. E a informação é a seguinte: o Paysandu virá com força máxima contra o Vasco. A equipe desembarcou ontem no Rio de Janeiro com o elenco principal e a ideia é tentar buscar a classificação em São Januário, hein? Buscar essa classificação em que o Vasco está muito bem encaminhado. O Vasco já venceu por 2-0 o Paysandu lá no Mangueirão no jogo de ida e, claro, amanhã em São Januário com a arbitragem de Braulio da Silva Machado, jogo importantíssimo visando a próxima fase da competição. E o Paysandu vem pro tudo ou nada, vem de peito aberto, vai tentar tirar do Vasco essa classificação. E, é claro, o Vasco que deve ir com uma equipe alternativa também já se prepara para esse jogo. O cuiabano deve ser a surpresa na lateral esquerda e o Paulo Henrique deve ser também titular na lateral direita. Eu queria falar muito sobre isso porque o Vasco vem com uma equipe alternativa, com jogadores considerados muitas vezes titular. E você, vá lá nos comentários, deixe a sua opinião. Você acha que não ir com força máxima pode colocar em risco a classificação na Copa do Brasil? Você acredita que o Vasco pode ainda perder para o Paysandu essa classificação? Eu acho que não, né? Na minha opinião, o Vasco está tranquilo, o resultado está bem construído e o técnico Renato Gaúcho com certeza vai esquematizar uma equipe para ser um pouco mais conservador, é fato, mas buscando o resultado amanhã na Colina Histórica e eu estarei presente dentro de São Januário para você acompanhar tudinho de perto, bem no esquema, beleza? Então é isso. Não perca, esteja com a gente. Olha só, hein? Leila Pereira revelou e é a favor da SAF. Eu quero trazer essa movimentação porque existe também movimentos na torcida do Vasco que são contra, né? Completamente contrários à venda da SAF ou propriamente foi contra a criação. E a Leila Pereira, uma das maiores dirigentes hoje do Brasil, comentou sobre SAF e deu a sua opinião, revelou o seu posicionamento. Vou trazer para vocês aqui a fala da presidente do Palmeiras, que está muito aí, né, envolvida no nome do Vasco em relação a conflito de interesses e uma série de outras coisas envolvendo o empréstimo da Crefisa e muito mais. Vamos ouvir Leila Pereira falando sobre a SAF? Sinceridade, isso é uma opinião da presidente Leila Pereira. Se todo mundo dá opinião, eu também tenho direito de dar minha opinião. E eu vou dar minha opinião. Tudo que for para influenciar, para fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. Perfeito. Tá? Aquele negócio, mas as associações vão pagar mais, que paguem mais. Não quer pagar mais?
se transforma em SAF, não precisa vender o clube. Se transforma em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se num futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo, que eu acho que esse é o futuro. Leila, mas tem alguns modelos que não deram certo. Gente, está cheio de empresas em todos os ramos. Umas dão certo, outras não. Tem bons empresários corretos em determinadas empresas e tem empresários picaretas em outras empresas. Mas o importante é que, quando o clube é empresa e se ele tem um dono, o dono responde. Hoje, Bárbara, na verdade, esses clubes associativos têm um dono. Tem. Que eles fazem o que eles querem, não respondem por absolutamente nada, deixa o problema para o próximo presidente e não acontece absolutamente nada. Então, eu sou completamente descrente desse modelo associativo. Ela revelou e não tem problema nenhum em falar o que quer, né? A Leila, sempre se posicionando de forma clara e objetiva, comentou sobre SAF no Brasil. E é óbvio, né? Eu acho que é um caminho sem volta também, um movimento muito benéfico para muitas instituições, principalmente que estão com dificuldades financeiras. Olha só, hein? Milhões na conta do Vasco. É isso mesmo, hein? O Vasco pode arrecadar milhões com a convocação na próxima semana, no início da próxima semana, mais precisamente na segunda-feira. Carlo Ancelotti irá fazer a sua convocação e também teremos as convocações de seleções que também disputarão a Copa do Mundo. E com isso, o Vasco pode ganhar milhões na conta, porque vale ressaltar que a FIFA vai pagar um valor, né, considerável aos jogadores, ao número de jogadores que o clube ceder. Por exemplo, a cada atleta que for jogar a Copa do Mundo na fase de grupos, o clube, né, vai receber cerca de $250 mil diante da participação desse jogador. O Vasco, que tem a expectativa de ceder jogadores para a Copa do Mundo, pode embolsar essa grana, cerca de R$1.250 mil, pelo menos na fase de grupos por cada jogador. O que isso quer dizer? Que na pior das hipóteses, cada jogador que o Vasco ceder para suas seleções o Vasco irá receber por cada um deles R$1.250 mil pela participação, pelo menos na fase de grupos. Caso passe da fase de grupos, esse valor ele aumenta, porque será ali $11 mil por dia que o Vasco irá receber ou outro clube irá receber pela participação do atleta na Copa do Mundo. Isso se dá a um pagamento da FIFA e o Vasco já faz os cálculos, porque Andrés Gomes, Puma Rodrigues estão muito próximos de serem convocados para a Copa do Mundo. São os jogadores mais próximos dessa competição. Então, na pior das hipóteses, o Vasco vai embolsar cerca de R$2,5 milhões pela participação desses dois jogadores, pelo menos na fase de grupo. Se passar de fase, o valor aumenta. E há a expectativa também da convocação de Paulo Henrique. O jogador está na pré-lista de Ancelotti para a convocação e, caso seja convocado, acontecerá o mesmo. O Vasco ganhará mais R$1.250 mil pela participação desse jogador. Se Paulo Henrique, Andrés Gomes e Puma Rodrigues forem convocados, o Vasco receberia aí cerca de R$3.750 mil pela participação desses atletas na fase de grupo. Se passar de fase, a gente já sabe que esse montante aumenta. E já imaginou se Carlos Cuesta também for para a seleção colombiana? Aí teremos aí um valor bem alto, hein? Cerca de R$5 milhões o Vasco embolsaria, na verdade, né? Colocaria em caixa para a participação desses atletas na Copa do Mundo. Eu acho que são os quatro, né, mais próximos. O Andrés Gomes e o Puma Rodrigues nessa prateleira superior, né, à frente dos demais. O Paulo Henrique numa segunda prateleira e o Carlos Cuesta numa terceira prateleira aí, podendo ser dessa forma organizada, né, a proximidade desses atletas da competição mais importante desse planeta. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Boa grana, hein? Uma grana inesperada que pode ajudar o Vasco em muitos fatores. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado pelo seu like. Se você não deixou o seu joinha, corre aqui embaixo. É de graça e avisa para a plataforma
que falar do nosso Vasco da Gama é positivo, então vale muito a pena o seu joinha. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.